Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8, do 40 em diante. Amém? Todo mundo achou, hein? Quem ligou ela no celular já achou. Quem trouxe ela física. Diz assim, 8 Lucas, do 40 em diante. E aconteceu que ao retornar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era um governante das sinagogas, ou um dos chefes da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, pedia-lhe que fosse à sua casa, porque ele tinha uma filha única de cerca de 12 anos, que estava à morte. Mas enquanto ele ia, as multidões o apertavam. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara todos os seus sustentos com médicos, e não pôde ser curada por ninguém, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e imediatamente estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem me tocou? Quando todos negavam, Pedro e os que estavam com ele disseram: Mestre, a multidão te aperta e te pressiona, e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque eu percebi que saiu virtude de mim. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, ela veio tremendo e prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo a causa porque ele havia tocado, e como ela fora curada imediatamente. E ele lhe disse: filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou, vai em paz. Enquanto ele ainda falava, veio alguém da casa do governante da sinagoga, dizendo: a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Mas Jesus, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. E ele, entrando na casa, não permitiu que nenhum homem entrasse, senão Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E eles riram dele, para o desprezarem, sabendo que ela estava morta. E ele, pondo todos fora, tomou pela mão e clamou, dizendo: menina, levanta-te. E seu espírito voltou, e ela se levantou imediatamente. E ele ordenou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram admirados, mas ele ordenou-lhes que a nenhum homem contasse o que havia acontecido. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu amor e cuidado com as nossas vidas. Eu peço em nome de Jesus que a tua palavra encontre no nosso coração a terra fértil, para que o propósito para o qual ela foi liberada nessa manhã, ela realmente cumpra em nossas vidas. Por isso nós rendemos o nosso coração, a nossa vida ao Senhor. Levamos a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Que somente a tua voz se ouça com poder e autoridade sobre nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Glória a Deus. Eu não sei se é eu que estou com calor, mas se alguém precisar, né, o Jonathan e a Cíntia, para vocês saberem, a gente tem água ali no fundo. Fiquem à vontade, se precisar alguém serve vocês também. Amém? Irmãos, o tema dessa mensagem é: vai ser espremido. Repita comigo: eu vou ser espremido. Amém? Irmãos, símbolos que representam a nossa vida dentro da Bíblia, como a uva, a azeitona, o trigo, mostram que esses elementos, por exemplo, eles precisam, a uva, por exemplo, precisa ser pisada para que saia o suco dela. A azeitona, o fruto da oliveira, precisa ser espremido para que saia azeite dele. O grão do trigo, ele precisa ser moído para que dele nasça um pão, gere pão. Amém? E cada um desses elementos, ao serem espremidos, estando saudáveis, eles dão o melhor. Então é importante a gente já entender
que todo processo em que eu for espremido, se eu estiver saudável, vai sair coisa melhor de mim. Amém, irmãos? Nós temos um propósito, e nele nós devemos ter alegria. Cada um aqui tem um propósito, Deus te chamou para algo. Primeiro, eu já preguei sobre propósito, prego muito sobre isso. Falo que o maior propósito que nós temos, o principal, é que a nossa vida seja para louvor e glória do nome do Senhor. Fomos criados para louvor da sua glória, esse é o principal propósito. Se o que você fizer não louvar e glorificar o Senhor, está errado. Mas eu já preguei sobre isso, não vou entrar nesses detalhes. Agora, irmãos, existe um vocátil. Deus chamou o Juliano para ser pastor, pregar para pessoas, cuidar de pessoas. Chamou o Lucas para um propósito. A Susan casou comigo, né? Fazer o que? Entra no vocátil, né? No chamado. E assim vai o Anselmo, o Rafa, cada um que está aqui. Porque Deus, quando Ele nos une num propósito. Deus uniu a Susan comigo em um propósito. E o Davi nasce numa casa que tem um propósito. Amém? A Lívia vai nascer numa casa de propósito. Amém, irmãos? Amém aí? Não deu para ouvir porque, né? Tem máscara, está longe. Né? Quando gera a vida em nós, ela já nasce dentro de uma casa de propósito. Os nossos filhos têm que nascer numa casa de propósito. Amém? Você entende isso em nome de Jesus? Mas o diabo, ele tenta fazer a gente olhar para o propósito com culpa. Quando ele demora, algumas coisas na nossa vida demora para acontecer, ele faz a gente sentir culpa, ver que aquilo é pesado. Puxa, eu estou fazendo e está pesado, está cansativo, e a gente começa a se vitimizar. Fala, olha como o ministério é difícil, né? Como servir a Deus é pesado, como cuidar de gente é difícil, né? E essa missão, esse propósito, faz às vezes a gente se sentir vítima, só para a gente ver se ganha um tadinho de Deus, né? Ô, tadinho, vou aliviar, né? Tem um ditado, irmãos, popular que diz: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Alguém já ouviu esse ditado? Né? Mas, irmãos, isso vai contra o que a Bíblia diz. Porque a gente tem que observar que quanto mais Jesus orava, mais pessoas se achegavam a Ele. Quanto mais Paulo orava, e ele fala: por esta causa eu oro por vocês dia e noite, para que o Pai das luzes se manifeste em vós. É interessante, por que o Pai da luz tem que se manifestar? Para que a gente saia das trevas da nossa condição de ignorância. Amém? Quando a luz de Cristo brilha mais no Juliano, cada vez mais, eu consigo ver onde eu estou errando. Deve ser assim. Os apóstolos oravam muito. É interessante que quando Tiago fala de Elias, ele fala: Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas aflições ou tentações, dependendo da tradução. Mas ele fala: mas Elias orou. Se tinha uma qualidade em Elias, é que ele era um homem de oração. Então a oração não traz assombração, aproxima pessoas. E agora é lógico que pessoas próximas de nós às vezes pressionam a gente. Conviver em sociedade é sim opressivo. Você está entendendo isso? No serviço, quem já teve problema no trabalho, irmãos? Estou sozinho nisso? Né? Eu ia falar com o vizinho. Quem já teve problema com o vizinho? Né? Irmãos, quem já teve problema com o cônjuge? Não, aqui não, só crente, né? Irmão, se tem, porque a gente pensa em multidão, um monte de gente junto, né? Mas, irmãos, um cônjuge às vezes é uma multidão assombrando a nossa vida, né? Sim ou não? Né? A gente entende isso, que às vezes um Juliano incomoda mais do que muita gente, né, Su? Só que isso se manifesta porque esse processo é saudável para as nossas vidas. Irmãos, quando Jesus foi tocado no meio daquela pressão, a Bíblia fala isso, né? Que o apertavam.
né? Pedro fala assim, né? A multidão te aperta e te pressiona, né? Só que dele saía virtude, saía poder. Amém, irmãos? A oração não me traz assombração. A oração me leva em situações que envolvem pessoas, e essas situações e pessoas vão muitas vezes nos espremer. Não dá para fugir disso, irmãos. Essa situação que o mundo está vivendo hoje, distanciamento social. Irmão, sabe por que muita gente está passando mal em casa? Porque ele está se sentindo mal, sentindo falta de ser exprimido pelos outros. Tem gente sentindo falta do chefe ruim. Imagine, irmãos, eu converso com pessoas todos os dias, pessoas deprimidas, jovens, adolescentes, crianças, irmãos. Aumentou mais de 700% o número de crianças que estão procurando psicólogos, psiquiatras e estão tomando medicação para controle da ansiedade no período da pandemia, porque o amiguinho oprimia ele na escola, tirava sarro, fazia bullying, ele está com saudade do valentão. Você entende isso? Existe algo saudável dentro desse ambiente que nos pressiona. Falar opressão, a gente pensa no capeta, né? Vou falar pressão, porque a vida é pressão. Você entende isso? Aí você é empresário, dono de negócio, e fala: eu oro, e aparece cada vez pessoa mais difícil para trabalhar comigo. É claro, porque essa situação tem que sair virtude de você. Mas é isso mesmo, irmãos. Vai espremendo, e através da sua vida vai sair bálsamo, alegria e alimento para essa pessoa próxima de você. Você entende isso? É isso que vai sair. Se a árvore tem fruto, vai se aproximar gente dela para se alimentar desses frutos, irmãos. Não é verdade? Tem aquela história que a turma conta, né? Que a turma só taca pedra em árvore que tem fruto para derrubar o fruto, só cutuca. Mas é verdade, irmãos. É interessante que a gente vê no meio dessa multidão uma mulher, no versículo 43. E a Bíblia diz assim: e uma mulher que tinha fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara todos os seus sustentos com médicos, e não pôde ser curada por ninguém. Essa mulher já tinha tentado de tudo com todos, e ninguém pôde ajudá-la. Vai vir gente assim, irmãos, desapontada, frustrada, decepcionada, que ninguém aguentou caminhar junto. Pessoas abandonadas até pela religião. Tem que vir, porque se tem alimento, se tem vida, é natural que venha, que se aproxime de mim e de você. E ela vem por trás, toca Jesus, e acabou o trem que afligia aquela mulher, irmãos. No meio da multidão que pressionava, que apertava a Cristo, aquela mulher, ela tocou nele diferente. Quantos não tocaram em Jesus ali? Quantos que não se aproximaram? Mas aquela mulher estava disposta a ser transformada por ele, porque não foi apenas um toque de cura. Aquela mulher, ela não era digna, ela não podia estar no meio daquele povo. A condição de saúde dela tornava ela impura. Segundo a lei, ela não podia andar no meio da multidão. Ela perdeu o convívio do casamento, não podia caminhar com os filhos. Você imagina isso, irmãos? A situação não tinha como operar, tirar o útero, o ovário daquela mulher, como tem nos dias de hoje. Então, interromper através de um ato cirúrgico. Aquela mulher precisava de uma intervenção divina, e ninguém conseguia ajudar aquela mulher. Ninguém podia se aproximar dela para dar uma palavra de consolo. O casamento dela estava paralisado. Quantas pessoas chegam para nós e ninguém aguenta mais, ninguém dá conta mais, está difícil.
A enfermidade longa, fala, puxa vida, às vezes o melhor era morrer logo, né? Dentro do casamento, essas aflições, o cônjuge é uma multidão, mas Cristo quer se manifestar em nós e através de nós, para trazer cura, para trazer restauração. Se os apertos da vida os ferem a ponto de virar feridas que nunca cicatrizam, ficamos insensíveis, e as pessoas que se aproximam de nós querendo que saia algo de bom das nossas vidas, não vai sair. Irmãos, Pedro fala, um monte de gente te aperta aí, te toca. Irmãos, os apóstolos estavam sendo tocados ali também, sendo apertados por aquela multidão também, porque a multidão sabia que eles oravam e as pessoas eram curadas também, só que eles estavam insensíveis. Jesus nunca perdeu a sensibilidade dele. Quando as pessoas chegavam próximas de Jesus, eles sabiam que uma palavra direcionada a ele, um pedido para ele, um toque nele, ia resultar numa transformação da sua vida. Então nós temos que ter cuidado, que no meio do processo, onde muitas vezes nós somos apertados, pressionados pela vida, nós não venhamos a ficar insensíveis a essas pessoas. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? A gente viveu uma situação aqui hoje, eu já tinha preparado essa pregação, e a gente tem todo esse conflito dentro de nós, não é verdade? E como que a gente age? Em tudo em oração, irmãos, porque era isso que mantinha Jesus sensível. Ele orava mais do que todos, e por isso ele era mais sensível. A gente quer manifestar o que Cristo manifestou sem ter a vida que ele teve. Quantos de nós falamos muitas vezes, eu queria que o ministério do apóstolo Paulo fluísse na minha vida. Eu já ouvi isso muitas vezes, mas tem que ter a vida que o apóstolo Paulo teve. Para juntar pessoas tem que ter uma vida de oração, para socorrer pessoas tem que ter uma vida de oração. Ah, Juliano, mas e o pessoal que fala de coisa motivacional, os coachings? Irmãos, a igreja está ausente e aparece todo esse tipo de pessoa. E aí a igreja, por não manifestar a glória de Deus, transforma isso num ambiente coaching. Ah, Juliano, mas não tem que treinar as pessoas? É isso que significa a palavra. Nós temos que discipular as pessoas, nós temos que caminhar com elas como Cristo caminhou. E nesse processo o coração delas é treinado em obediência, não para elas serem melhor do que os outros, mas para aprenderem a servir, porque é esse o evangelho. Jesus, antes de ir para a cruz, em João 13, lava os pés dos discípulos, e ele ali ministra, ele fala, eu estou prestes a morrer, eu vou partir de uma dessa para uma melhor. E ali surge uma contenda, e eles queriam saber quem que era o maior entre eles, irmãos. Sabe, toda vez que eu leio esse texto, isso é um consolo para o meu coração, porque às vezes a gente está falando, ensinando, e parece que algumas pessoas não entendem, né? Jesus viveu isso, quem dera eu, irmãos. Se o próprio Cristo tinha ali, né? Não, eu sou maior, sou melhor, né, irmãos? Num grupo de 12, você acha que num grupo de 45 a gente não pode ter esse problema? Não deveria, mas pode acontecer. Só que aí Jesus fala, olha, quem quer ser o primeiro, que seja aquele que serve. Então a questão não é quem está em evidência, a questão é o quanto eu estou servindo. Irmão, se a minha vida proporciona um irmão crescer, é para isso que eu fui chamado mesmo. É isso que nós precisamos entender. Se dentro do meu casamento eu não gero condições para a Susan ter visibilidade, se uma mulher sabe exercer o ministério dela dentro do lar, inclusive,
eu não estou servindo dentro de casa. Nós precisamos entender isso, irmãos, porque a gente quer a evidência, sem saber que no meio da evidência as pessoas vão nos apertar, vão nos cercar, situações adversas vão acontecer, mas tem que sair virtude de nós, e a virtude de Cristo saía para curar, não para Ele ficar conhecido. Você entende isso em nome de Jesus? Jesus não queria fama, ainda que Abraão, o próprio Deus fala, te farei conhecido. Tem pessoas que têm um chamado para isso, uma voz para isso, mas irmãos, essas pessoas só entram em evidência porque descobriram um lugar de serviço. Porque quem está em evidência e não aprendeu a servir não vai permanecer muito tempo, irmãos. Entenda isso. Não importa quantos views tem o vídeo dele, quantas visualizações teve o vídeo dele, se ele não serve, se ele não é servo, não vai permanecer. Você entende isso? Porque a função da virtude, do poder, da manifestação é o serviço. Amém? Jesus não era insensível. Jesus ensina uma mulher samaritana, Ele fala para ela, Ele fala, olha, se você crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O que Ele fala para aquela mulher? Ele fala de adoração. Ele fala para ela, olha, ela questiona Ele, aonde eu devo orar? Ela entende que Ele é um profeta, ela fica chocada com a presença dEle. E ela fala, onde que nós devemos orar? Né, os judeus falam em Jerusalém, outros falam aqui nesse monte. Aonde devemos orar? Adorar. E Jesus fala, olha, o Pai procura adoradores que o adorem, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus não respondeu a pergunta para ela sobre lugar, porque não é um lugar, é uma pessoa. Deus não busca um ambiente de adoração, ainda que num ambiente Deus seja adorado. Deus busca uma pessoa que o adore em espírito e em verdade. E o que é adorar em espírito e em verdade? Primeiro a gente tem que entender o que é verdade. Quinta-feira no estudo eu falei sobre isso. Homens que detêm a verdade em injustiça. Então tudo aquilo que é injustiça não é verdade. Se eu falar de alguém que não é verdade, isso é injustiça. Se eu ofender alguém, é injustiça. Se eu não conduzir uma pessoa a ter o que é dela de direito, isso é injustiça. Porque justiça é que a pessoa tenha o que ela é dela de direito. Você entende isso? E quando há injustiça, não há verdade. Então eu não posso ser um adorador se há ausência de verdade em mim. Ainda que eu seja formado em espírito, porque assim é em Gênesis 1:26. Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. 26 ao 28 Deus fala isso. Deus abençoa o homem e a mulher ao mesmo tempo. Gênesis, antes de criar o homem, formar o homem do pó da terra, Deus cria o homem em espírito. Então todo mundo aqui tem toda a condição para adorar a Deus. O único impedimento é se houver ausência de verdade. Ainda que eu tenha metade da condição, aí você pensa, eu tenho 50%, porque eu sou espírito, só faltou a verdade. Não, irmãos, eu tenho que ser pleno nas duas partes, sendo espírito, porque você concorda que tem um espírito dentro de você? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Mas eu tenho que ser 100% íntegro, para que as coisas comecem a acontecer nas nossas vidas. O que é fluir esse rio que o Senhor ensina a essa mulher samaritana? Pessoas vão beber. Só que, irmãos, imagine uma galera bebendo desse rio, bebendo desse rio, bebendo desse rio que está em você. Sabe o que mantém esse rio fluindo dentro de você? Essa fonte que não se esgota dentro de você? Uma vida de oração. Se você não gosta de orar, não quer ter uma vida de oração, eu
eu quero te dizer assim, você vai ter dificuldade comigo, porque eu sou uma pessoa de oração. A minha esposa é uma mulher de oração. Eu levanto de madrugada para orar. Eu tenho esse bom hábito. Outro dia uma pessoa falou, você tem o péssimo hábito de orar, né? Eu falei, é igual a turma falar, acontece uma coisa boa, a pessoa, pior que aconteceu, né? Não é pior, que bom que aconteceu, né? Então eu insisto nisso, porque ainda que você receba uma boa palavra, que eu me consagre, se você não tiver uma vida de oração, essa palavra não produz vida em você. É a sua vida de oração que vai permitir que o Espírito de Deus banhe você com a presença dele. Então não adianta, irmãos, você estudar muito, ler muito e não orar nada. Isso não adianta para mim. Você pode acordar o horário que for do seu dia, se o seu dia não tem um compromisso de oração, não vai sair virtude de você. E por eu e você sermos cristãos, as pessoas ainda assim vão se aproximar de nós. Elas vão ver um pouco de luz e a gente vai ficar esgotado. Sabe quando você dorme a noite inteira, um bom final de semana de sono, e acorda na segunda-feira esgotado? Alguém já sentiu isso? Você dorme aquela noite, 12 horas, 14, se puder emenda com o dia, e aí você acorda cansado. Quem já sentiu isso? Você precisa orar mais. Se isso aconteceu nesse período recente, nessa semana, nesse mês, nesse ano, isso é ausência de oração. Você precisa jejuar mais, porque, irmãos, não tem como o nosso corpo suportar essa demanda. Não tem como. Você está em um ministério que nós servimos muito às pessoas. Alguém já percebeu isso? Ou não? Isso, irmãos, isso não é a primeira vez na minha vida. Isso nós fazemos há mais de 20 anos. Isso é intenso na nossa vida há mais de 20 anos. Nós só suportamos isso porque nós oramos e jejuamos. Isso não me faz melhor, isso me fez entender que sem isso eu não vou suportar, né, amor? Isso é simples. Se a Aline não tiver uma vida de oração e jejum, na demanda da vida dela, que eu sei que é pesada, não aguenta, né, Aline? Vai esgotando, né? E a gente que é menorzinho, cabe menos coisa dentro do vaso, né? Pega eu, a Aline, a Cíntia, aí uns 2 ou 3, cabe pouco, tem que estar enchendo mais, né? O Rafa cabe mais, né? O Diego é mais alto, o Rogério é mais, né? O Márcio, né? Demora um pouquinho mais para esvaziar o tanque. O japonês fala que quando ele enche o tanque do carro, o tanque está mantan. Repita comigo, mantan. De novo, mantan. Está cheio. Mas isso serve para qualquer coisa, né? Apesar que o comer é ipai, né? É outra palavra. Irmãos, eu achei interessante. Eu não gosto de deixar o meu carro entrar na reserva. Não gosto. Quando ele está com o último quarto do tanque, último quinto, último quarto do tanque, eu já gosto de encher de novo. E de sexta para sábado, chegando em casa, deu reserva no meu carro. Irmãos, eu nunca gostei, né? Nunca, irmãos. Eu tenho carro há muito tempo, já tive moto muitos anos, irmão. Até antes mesmo de ter carta, né? Eu já dirigia, já andava de moto, porque eu não era crente ainda, viu, irmãos? Creia nisso, eu sou crente desde os 19, então antes disso era aquela loucura, né? Era daquele jeito. E eu nunca gostei. E aí eu fiquei apreensivo, eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que achar posto de gasolina amanhã cedo e tal. E aí o telefone toca uma situação e eu tinha que encher o tanque do carro, né? Eu falo, meu Deus do céu, e vem mensagem, eu tinha que responder. Veio áudio, eu precisava conversar com uma pessoa aflita, problema de saúde, a gente ali, né, ministrando na vida da pessoa, e eu preocupado porque eu estava com o tanque vazio do carro, e por eu estar com o tanque vazio, eu não conseguiria fazer as coisas que eu precisava ontem. Ontem a gente veio até a igreja, foi para o mercado recolher alimentos, né, doações para a gente distribuir semana que vem.
e vai buscar um, vai levar embora. Se não, na reserva, um carro que faz 7,5 por litro vai quanto, irmãos? 40 litros de reserva? Não dá nem pro cheiro, né? E às vezes a gente está assim, irmãos. Já acendeu a reserva do nosso painel. Estamos esgotados. Às vezes a gente está esgotado porque pessoas não nos ajudaram, porque a religião não nos socorreu. A situação, irmãos, é uma situação que traz desgaste, traz ou não. A partir de amanhã aumenta a restrição. Estamos impedidos de nos reunir aqui a partir de amanhã. Isso não gera um desgaste? Porque a vida continua apertando, não continua, irmãos? As pessoas param de te procurar? Param de procurar você, Anselmo? Param? Não param. Eu posso perguntar em um por um aqui, ó. Não vai continuar te apertando? Vai! E às vezes o único ambiente que você tem para se recompor, para dar um charge em você, uma recarregada, é o domingo. Como que você vai fazer isso? Irmão, sabe, quando a gente pensa que Deus já nos ensinou muitas coisas, a gente entende que ainda tem muitas para serem ensinadas, porque todas não cabem em nós. Mas a gente pensa assim, não, agora vai acabar, a igreja já entendeu, já percebeu como que ela tem que caminhar, os crentes que são firmeza, e aí Deus, Ele libera uma situação dessa, ou Ele permite uma situação dessa, whatever, não importa. O que importa é que está estabelecido. E eu estou orando para ver como vamos nos movimentar nesses próximos dias, porque existe essa responsabilidade em mim. Eu sei que na maioria dos corações que estão aqui eu tenho uma voz. E se eu falar, a gente vai se reunir, irmãos, tem um bando de doido aqui, que vai se reunir porque está mais afim de obedecer a Cristo que os homens, sim ou não? Mas eu tenho que orar e fazer isso banhado de oração, para que aconteça o que acontecer, todo mundo tenha a sua convicção fortalecida, não é, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para você. Sexta-feira eu falei isso com o Márcio, com a Elaine. Em casa nós temos falado sobre isso. A probabilidade, a chance de todo brasileiro, todo ser humano na terra contrair o Covid é quase 100%. Por ser um vírus, e por ser um vírus ele é de fácil transmissão, no ar, irmãos. Por isso que não pode ar-condicionado na igreja, tem que estar aberto. O Rogério chegou e já falou, vamos ligar o ventilador, né, para ventilar o ambiente. O ambiente assim, bem aberto, sem ar-condicionado, é mais protegido do que fechado. Mas, irmãos, você sai na porta da sua casa, você pode pegar do vizinho, num posto de gasolina. São tantas as situações. O que eu estou querendo dizer com isso? A nossa convicção precisa ser fortalecida, de quem a gente é em Deus. Porque se uma situação dessa também vier nos apertar, a gente tem que reagir da melhor maneira possível. Como, pastor? Com fé. Irmãos, a única questão de Jesus, a única é: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Essa é a única questão que ele tem. Essa é a única coisa que ocupou o coração dele. Ele sabia que haveria igreja, ele saberia que haveriam cristãos, ele saberia que haveria provisão, perseguição, lutas, aflições. Mas ele questiona: será que haverá fé? Então, no meio de tudo que nos aperta, nos pressiona, que virtude, que tipo de poder vai sair de nós?
Porque, irmãos, Romanos 16:20 fala: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. E é interessante porque Satanás, ele é um cão de briga. Ele gosta de guerra, ele gosta de contenda, ele gosta de confusão. E contra Satanás não é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Não é o Jeová Nissi, que é a nossa bandeira e mostra que nós temos um Deus sobre nós. É o Deus de paz, é o Shalom, que vai se manifestar. Então, no meio dos apertos, das situações contrárias, como o meu espírito tem que se manifestar? Segundo o que o Espírito de Deus deseja. Alguém está entendendo o que eu estou falando em nome de Jesus? Porque Jesus, ele podia falar assim: você tocou em mim, isso é imundo, agora você me contaminou. Ele não podia falar isso para ela: agora eu estou impuro, eu tenho que ficar 7 dias isolado. Não, Jesus olha para ela e fala: sabe o que para ela? Ele fala para ela: você recebeu salvação. Irmãos, eu estou insistindo nessa palavra esses dias. Alguém sabe qual que é a palavra usada para salvação? Cura, libertação, restauração. Qual é a palavra no hebraico? Alguém sabe qual é essa palavra? Mais alguém sabe? Yeshua. Jesus fala para ela assim: hoje você me recebeu. Hoje você recebeu Yeshua na sua vida. Porque a palavra Jesus foi uma transliteração do hebraico para o grego, Jesus. Não o significado da palavra. O significado da palavra está no hebraico, Yeshua. Ele fala: hoje você foi salva. Hoje você teve Jesus. Porque não só você me tocou, mas o meu poder entrou em você. E é isso que as pessoas querem que saia de nós. Saia Jesus da nossa vida. No meio dos apertos de um cônjuge, como eu brinquei, que pode ser uma multidão, de um filho, né, irmãos? Às vezes 1, 2, 3, 4, 15 filhos. 15 não, né? 3, né? Não foi direcionado esse treino. Mas os filhos às vezes nos apertam, querem coisas, querem, né? O que tem saído de nós? Quando as coisas não vão do jeito que a gente quer, quem tem se manifestado? Você entende isso em nome de Jesus? Irmãos, grave isso no seu coração: multidão não é pessoas, é situações. Porque às vezes sozinho a gente se aperta. Às vezes sozinho, com a nossa mente desligada do Evangelho, nós passamos terríveis apertos. Alguém entende isso em nome de Jesus? Tem um livro da pastora Joyce Meyer, ela fala: o campo da batalha da mente. Às vezes nós estamos passando uma guerra aqui que nunca aconteceu aqui fora e nunca vai acontecer. Por isso que nós temos que levar a nossa mente todo dia cativa à obediência de Cristo, como fala o apóstolo Paulo aos Coríntios, para que a nossa mente não fique pressionada por nenhuma circunstância, nenhuma discordância. Você entende isso em nome de Jesus? Precisamos estar cada vez mais cheios de Deus, para termos esse tanque de amor. Porque às vezes a gente pensa assim: olha, o meu estoque de paciência está acabando. Não é o estoque de paciência, é o amor que está acabando. Porque o amor é paciente, o amor é benigno, o amor tudo espera, tudo suporta e tudo crê. Não é isso que fala em 1 Coríntios 13? Então não é a paciência, é o amor que está acabando. Agora, irmãos, o amor é uma sensação? O amor é uma pessoa, o amor é Deus.
1 João 4,18 fala isso, né? Deus é amor. Ele começa falando assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então não é a paciência que acaba, é falta do quarto de oração, é falta desse ambiente de oração. Porque se eu estou cheio de Deus, eu estou cheio do amor de Deus, então meu reservatório de paciência aumenta. Você entende isso em nome de Jesus? Irmãos, o combustível hoje está preço de louco. Ontem o Márcio me falou que lá na Bahia está R$7,90, ou é R$7,90 ou R$7,99 o litro da gasolina. Já está lá, ontem o Márcio da Elaine falou para mim: Ju, pelo amor de Deus, olha o preço da gasolina aqui. Aí chega lá, aluga carro e essa aflição. O preço para manter o tanque do carro está altíssimo. Há um preço também para eu me manter cheio do amor de Deus. Há um preço, e esse preço é a oração. Se você não sair daqui disposto a orar um pouco mais, a jejuar mais, a se consagrar mais, ler mais a Bíblia, irmãos, eu sinto lhe dizer, você não vai suportar os próximos dias. Nós não vamos suportar as aflições que virão. Nós temos todas as condições para sermos a última geração, a geração que vai ver sim o Senhor nos buscando nos ares, porque muitas gerações passaram, estão aguardando a ressurreição dos santos. Mas nós temos todas as condições, os cenários estão cada vez mais próximos disso. Então, se você não se manifestar em oração, em jejum, você não vai suportar. Você não suporta uma igreja correta, você não suporta ambientes de justiça, você não suporta um chefe correto, porque tem gente que não gosta do chefe que fala: não, cobra o preço certo. Tem gente que não suporta isso, irmãos. Acredite em mim, tem crente que passa a luta com isso. Como você também não suporta o chefe ímpio. Não fica cada vez mais difícil, irmãos? Aquele ambiente, você fala: Deus, dá umas condições de eu ter o meu negócio, né? Porque cada vez tem aumentado a impiedade e a iniquidade. Isso tem sido um peso, isso tem apertado a gente também. Nós só vamos suportar isso com oração e jejum. Não adianta você chorar, ligar para o pastor, espernear: eu não sou crente por você. Não consigo ser pelo Davi e pela Suzy. Então isso que eu estou falando nessa manhã, ele pode liberar vida sobre você, sobre o seu casamento. Porque eu quero te garantir algo: mesmo na pandemia, com distanciamento social, pode ser que na sua casa você sofra os ambientes de maior, eu não sei como eu falo, espremeção, apertação, apertamento, desconforto. Estou criando um monte de palavra aqui, né, professora? Tô matando o português. Porque às vezes a gente, agora não vai ter o trabalho, mas dentro de casa você vai ter trabalho. Você vai continuar sendo apertado, para que saia virtude de mim, de você. Irmãos, esse tempo de oração exige mais do que dinheiro. Exige renúncia do sono, do Netflix, do futebol, de pescaria. Isso exige muito de nós. Estou falando de hobbies aqui, né? De tempo com a internet, seu tempo com o Instagram, seu tempo com o Facebook, seu tempo com o mundo virtual. Isso vai custar algumas coisas de você. Você está disposto a abrir mão de algumas coisas assim? Só que sem isso, nós vamos sim ficar com o tanque vazio. Vamos continuar sendo espremidos, porque isso é inevitável.
mas não vai sair nada. Irmãos, quando a gente estiver esgotado, vai sair amargura, ofensa, reclamação. Isso é ausência de uma vida de oração. Se coloque em pé, eu quero orar por você em nome de Jesus. Quero orar com você em nome de Jesus. Nós estamos aqui porque o nome dele nos trouxe neste lugar. Porque o nome dele está sobre todo o nome que se nomeia, inclusive da morte, porque ele garante isso. Ele fala: quem morrer e crê em mim, ainda assim viverá. Ele não fala isso para Marta. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós rendemos o nosso coração totalmente a Ti. Nós entendemos as dificuldades da vida, mas queremos entender a nossa responsabilidade nisso. Em nome de Jesus, Deus, nos ajuda que no meio de um ambiente onde somos apertados, pressionados, saia virtude para curar vidas, para restaurar corações, que dos nossos lábios saiam palavras de vida. Em nome de Jesus, Deus, que no nosso casamento, no nosso ambiente de familiar, sejamos bênção ali, mesmo sendo apertados, pressionados. Em nome de Jesus, Deus, reveste-nos com toda a tua armadura. Reveste-nos. Se você ora em línguas, vai falando em línguas, vai sendo cheio do amor de Deus, como Judas fala. Deixa o Espírito de Deus encher a sua vida. Se você ainda não fala línguas estranhas, receba nessa hora, porque você precisa se revestir. Quando oramos em línguas, nós edificamos a nós mesmos, mas quando profetizamos, nós falamos com a igreja. Espírito Santo, Espírito Santo, renova-nos. Não se ache em condições de fazer sem Ele. Não deixe que o orgulho reine no seu coração. Você e eu precisamos dele. Deixa o Espírito de Deus te conduzir nesse ambiente de volta para o jardim. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele.
Nós queremos mais da tua presença. Uma motivação correta, que é te exaltar todos os dias. Espírito Santo, faz isso em nossas vidas, faz isso no nosso coração.
libera cura nesse lugar, cura em nossas vidas. Estende esse ambiente ali nos hospitais. Nós oramos por aqueles que amamos, mas também oramos por aqueles que estão sendo atingidos por toda essa situação. Jesus, irmãos, hoje eu liguei para o SAMU pedindo uma ambulância e aí eu insisti com a moça. Ela falou: olha, por causa da pandemia, outras situações não estão sendo atendidas. Eu ouvi isso, irmãos. Imagine uma pessoa sofrendo um derrame, né, um AVC, passando mal na casa e pede. E qualquer pessoa que liga lá e fala: eu tô meio gripadinho aqui, não consigo andar, e nem sabe se é Covid ou não, e porque ela está sozinha em casa. Entenda bem, irmãos, porque a família tem medo de estar junto com o familiar. E ele fala: eu estava gripadinho, essa gripe aumentou e agora eu não consigo nem sentar no sofá. Né, Aline? A Aline viveu essa aflição, irmãos. Eu falei para ela: tivesse ligado para mim que eu levava você lá. Irmãos, vocês precisam acreditar nisso, que a gente socorre. E aí uma ambulância não vem buscar na casa, irmãos, quem tem outro problema. Irmãos, eu não estou falando que o Covid não está acontecendo, eu estou falando, nós precisamos nos unir em oração por essa causa, irmãos. Eu fiz esse apelo no vídeo. Pessoas estão morrendo, não apenas do Covid, mas em casa. Irmãos, a igreja precisa se unir em oração a respeito de tudo isso. Talvez você fique na sua casa mais tempo essa semana. Dedique esse tempo em oração, jejue mais. Irmãos, o meu irmão sonhou em dezembro que a morte entrava na casa dele e a minha mãe estava junto. E ele falou isso comigo, eu falei: vamos orar. E na virada do ano, na última semana do ano, ele pegou Covid. Ele, a esposa, a filha mais velha, a do meio não pegou, e a mais nova de 1 ano. Não precisaram ser internados. Sabe, Deus avisou antes. É melhor do que outras pessoas, não é, irmãos? Mas está na frente de batalha. Quando alguém liga, Ele vai socorrer, irmãos. Sabe o que dói o meu coração? É que num ambiente de culto desse, as pessoas são curadas. A Bíblia fala: coloque as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E hoje a gente está proibido de entrar num hospital, irmãos. E eu não sei nem quantas vezes, centenas, milhares de vezes eu fui em hospital orar por pessoas, e muitos foram curados em casas. Irmãos, Deus precisa intervir. Vamos orar a respeito disso. Feche os seus olhos. Clame a Deus comigo por essa causa. Erga sua voz em oração, igreja. Amigos, familiares estão sendo atingidos. Nós precisamos nos levantar como igreja e levantar um clamor nessa terra. Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que o Teu nome está sobre todo nome que se nomeia. Nós cremos na vida eterna. Por isso, em primeiro lugar, eu falo: aumenta a fé no nosso coração e nos usa como igreja para interceder por essa causa. Deus, não há cenário melhor para a cura, senão no cenário de enfermidade e doença. E é isso que nós chamamos. Nós clamamos pelo Jeová Rafa, o Deus que cura. Cura os enfermos nos hospitais. A equipe médica que está se expondo todos os dias.
toda a equipe de enfermagem, o setor administrativo estão expostos a esse mal. Livra-os do mal, Senhor, os médicos, todos os profissionais da área de saúde. Guarda os ministros que têm se posicionado e não têm deixado de receber pessoas. Guarda as nossas famílias, Deus. Em nome de Jesus, desperta a nossa mente, nos dá consciência que há um mal sobre a terra, mas como igreja nós nos levantamos, repreendemos todo o mal. Em nome de Jesus, que nos ares se ouçam. O nome de Jesus é maior do que todo nome que se nomeia. Por isso nós damos uma ordem para essa enfermidade. Chegou o seu tempo de fim. Em nome de Jesus, nós determinamos o fim. E que toda mentira seja exposta. O Senhor tem poder para isso, porque o Senhor é a verdade. Expõe a mentira, Deus, para que pessoas não sofram o dano por causa da mentira, da injustiça, na ausência da verdade. Em nome de Jesus, Deus, guarda-nos como igreja local, mas guarda todas as igrejas desse Brasil e dos países, Deus, em nome de Jesus. A oração do Pai Nosso nos ensina a orar: livra-nos do mal. Ore isso todo dia com a sua família. Ore a oração do Pai Nosso com seus filhos. O Davi, desde que aprendeu a falar, ele ora a oração do Pai Nosso com a gente, toda noite. Nós temos um momento de oração e depois nós encerramos orando o Pai Nosso. Ensina o seu filho a orar. Ora com ele, filho, fala: filho, vem aqui. Seja um homem de Deus na sua casa, uma mulher de Deus. As maiores experiências que o Davi teve com Deus foi junto comigo e com a mãe dele em casa. Ensine o seu filho em casa a buscar Deus, irmãos. Você entende isso em nome de Jesus? É hora da igreja ser igreja. Nós não somos uma instituição jurídica estabelecida, porque Jesus, Ele falou: edificarei a minha igreja. Ele não foi um CNPJ, foi um organismo vivo, que se manifesta na terra. É para isso que nós somos chamados nesse dia. Amém? Em nome de Jesus, que Deus guarde a sua casa, guarde a sua família de todo mal, em nome de Jesus. Você pode se assentar por um momento. Nós já vamos ministrar os dízimos e as ofertas. Irmãos, por causa desse novo decreto, onde foi restringido mais, nós vamos precisar por esse momento parar com o culto presencial. Então eu vou ver com o Lucas como que a gente vai fazer a parte do louvor. Provavelmente, para não dar muita gente lá em casa, para que os próprios vizinhos não reclamem, né, irmãos? Porque começa a pegar o vizinho. Quando chega na sua casa, aí você fala: puxa, é igual dengue, né, irmãos? A gente cuida da casa, se o vizinho não cuidar, pega o pernilongo, pica a gente, né? Não é assim? Você entende isso? Então provavelmente o louvor a gente faça sempre com 2 ou 3 pessoas ali. Aí a gente vai revezar o violão, vai revezar o carrom, né? Eu vou levar alguns instrumentos para casa ali, né, para a gente ter esse ambiente ali. A maioria é meu mesmo, né? Só vai voltar para casa dele, né? Mas a gente vai levar a mesa para ter uma gravação com mais qualidade. Eu vou ver com o Bruno como que a gente vai articular isso, se, né, vez ele vem, vez a Américo, aí a Mary aproveita quando o Rogério estiver escalado, às vezes o Davi fica na filmadora. Porque quando você está num ambiente de culto é diferente, não é, irmãos? Então eles ali com a gente vai receber do ambiente de culto. E eu sei que isso é importantíssimo, irmãos, e o diabo está tentando roubar isso da gente. Então nós precisamos orar, porque alguma coisa precisa acontecer. Alguma coisa.
A China vive isso há anos, a Cuba vive isso há anos. Como que a gente vai articular? O governo proíbe o culto e a China se reúne para cultuar. Então nós precisamos entender como que a gente vai fazer esse trem. Alguém está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, irmãos? Porque eu não sou covarde, eu tenho muita dificuldade com isso. Então a gente vai se unir em oração. Me ajudem em oração para Deus dar uma direção clara para mim. Algumas pessoas que falam no meu coração, com certeza vão me aconselhar, e a gente vai decidir isso com muita calma, irmãos. Com muita calma. Meu irmão, eu tenho conversado com ele, que ele é uma das pessoas que fala no meu coração, e a gente está entendendo esse cenário. Então vamos orar para Deus direcionar acerca disso. E sobre o jejum e oração, não pare, irmãos. Nós estamos numa campanha até o dia 14 de abril, por essa causa. Então não pare, se una. Juliana, eu não me envolvi. Se você é músico, se você tem alguma função aqui, você tem que se envolver. É uma obrigação sua orar e jejuar por esta causa, porque do altar vai fluir muitas coisas. Amém? Não dá para fugir nessa hora, irmãos. O estômago não pode falar mais do que os problemas. Amém? A gente tem que se unir. Então nos próximos dias eu vou estar informando. Nós não vamos fazer presencial. Eu vou ver com o dono do salão como que a gente vai fazer com o aluguel, inclusive, né? O que a gente vai poder fazer, porque tem caído a arrecadação também. Porque muitos comerciantes têm sido afetados, né? Tem sofrido um pouco com isso, né? Então a gente vai entender como que a gente vai se movimentar, né? A gente está com o grupo da igreja agora para isso. Eu vou colocar vocês também no grupo aí para participar online, né? Quem congrega com a gente precisa disso, receber uma palavra e saber, eu tenho um pastor que se eu ligar, ele vai me socorrer. Entendeu? Irmãos, nesse período de isolamento total, eu não vou parar de socorrer, principalmente os de casa. Então se você precisar de nós, ligue. Amém? Não fica, irmãos, eu estou com mais de 80 mensagens lá que agora eu não vou conseguir organizar mais. Depois que você falou aquele dia, descambou. Então liga para mim, tá? Quem tem o telefone da Susan pode ligar direto para ela. Se ela estiver em casa, o WhatsApp dela funciona, liga. Então os da casa precisa ligar para mim para ter o socorro. Porque às vezes na mensagem, irmãos, tem outros pastores pedindo para eu ajudar, porque a demanda cresceu demais. Mas eu vou focar principalmente nos da casa. E é justo isso, né, irmãos? Eu acho justo, né? Então liga, seja a hora que for, a gente vai socorrer. Amém? Tranquilo, irmãos? Beleza? Então, quinta-feira não vai ter o culto presencial, é lógico. No domingo também não vamos fazer. A gente vai fazer online, na minha casa, porque eu não vou ligar a internet aqui só por causa disso também, né, irmãos? Mais um custo, né? Aí não adianta pôr meio mega também, né? E aí o sinal aqui é ruim. Todo mundo aqui sabe, né? Como o celular fica ruim aqui dentro, né? Daí você tem que pegar uma internet boa, aí é uma luta, né? Então a gente vai fazer lá de casa, a gente vai se organizar. Amém? Tranquilo, irmão? Você entendeu isso? E Deus nos próximos dias vai nos dar uma direção, e a gente vai se mover na direção de Deus. Amém? Tranquilo? Se você trouxe o seu dízimo e sua oferta, segure nas suas mãos nesse momento.